Alegria começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está conosco simultaneamente do meio-dia até a 1h pela Rádio Trianon 740M e também pela tvexito.com.br. Baixe o aplicativo da TV Êxito que você vai poder acompanhar esse programa e outros. E é de graça, gente, não vai perder essa oportunidade, tá? Eu quero te contar que você pode e deve curtir a página do Gente que Fala também no Facebook. Vai até lá, procure e curta a página, tá? Também te chamar a atenção para os assuntos de hoje. Charge de Angeli provoca polêmica no Congresso. Venda de foie gras pode ser proibida aqui em São Paulo. Sabia disso? É uma comida francesa, um prato aí tido como muito elegante. Você vai saber por que essa proposta dele ser proibido de ser vendido aqui em São Paulo. Governo reforça a segurança para 7 de setembro. É isso mesmo, Dia da Independência, né? Vamos saber também detalhes. De cada 10 reformas, 9 estão irregulares, diz sindicato. Tudo isso e muito mais na hora e vez dos nossos amigos, companheiros. Raul Jafé, alegria tê-lo aqui, tudo bem? Que alegria, que felicidade estar com você, Liliane, com essa mesa maravilhosa aqui. Como sempre, você consegue escolher tão bem os convidados, a Zenilda, essa turma toda, que escolhe tão bem. O nosso querido Fausto Camunha, um abraço carinhoso. É uma alegria estar nos microfones da Trianon. Muito obrigado pelo convite. É verdade que eu conduzo, mas quem escolhe é a Zenilda, que monta a mesa. E claro, sob a supervisão sempre do nosso querido Fausto Camunha. Mas escolhem bem, viu? Muito é uma obrigada. escolha... Você está aqui? É gente de qualidade. Aqui, meu filho. Você acha que a gente vai escolher qualquer um? Não, é gente que tem personalidade no que fala. Também contamos com a presença hoje do vereador Laércio Benco, ele que é afiliado ao PHS. Como vai? Tudo bem, vereador? Melhor agora, Liliane, na sua companhia, Obrigada. Dos ouvintes aqui, dos telespectadores. Cumprimento a você e todos os companheiros de bancada aqui. Conosco o jornalista Antônio Carlos Cimino, diretor do Jornal da Zona Leste, que já fez citação. Você que é da Zona Leste, que recebe o Jornal da Zona Leste, sabe muito bem, está bem informado que ele estaria aqui hoje. Muito obrigada pela menção, viu, meu querido Cimino? Eu que agradeço o convite. E é interessante, me permita um comentário. Normalmente eu faço matéria depois que eu venho ao programa, porque o convite vem no meio da semana, o jornal já saiu, então na próxima edição eu acabo comentando que eu estive aqui. Coincidentemente, o Ticarelli me fez o convite na quinta-feira. Deu a oportunidade de mencionar a nossa estada aqui. E o interessante é que eu compro pães numa padaria lá na Moca. E, assim, metade da Moca compra às 8 horas da manhã nessa padaria. Os outros 50% é às 9. Então, todo mundo comentando sobre o programa. Opa! E mandaram felicitações a você, o Marcelo, o Celso lá da Esfera Juventus. Todo mundo falando, olha, manda um abraço para a Liliane, sou fã dela e tal. Então, tem que ser fã do programa mesmo, assistir, porque aqui você tem hora e vez, você participa ao vivo. Pega papel e caneta aí que eu vou fornecer o telefone do ouvinte para que você venha estar conosco, tá? Alegria também tê-lo aqui, o gestor público Wilson Pedroso Júnior. Como vai? Tudo bem? Liliane, boa tarde. Uma satisfação novamente poder compor a mesa com grandes amigos. Cimino, que foi um grande amigo quando eu fui subprefeito lá na Vila Prudente, foi um grande companheiro, ele era um professor, ele alinhava o que a região precisava. Muitas vezes o pessoal, o gestor público, fica preocupado com o que a imprensa escreve. Cimino não, Cimino escrevia, ele dava a direção do que a comunidade queria, o que ele escutava na padaria das 8 horas da manhã, e a gente acabou trabalhando em conjunto, junto com o Cimino e com a imprensa da região. E o Guilherme, está te deixando dormir? Tá, o Guilherme tá uma maravilha. Esse final de semana nós fomos para Foz do Iguaçu. Opa! Guilherme já está viajando há quanto tempo, Guilherme? 7 meses. 7 meses já está andarilho assim. Tá viajando. Muito bem. Ele um abraço foi uma em casa, maravilha. Viu? Gente, olha, eu quero te contar que uma charge do cartunista Angeli... É Angeli ou Angeli, hein? Angeli. Publicada pela Folha de São Paulo, provocou polêmica no Congresso Nacional. Nela, deputados disfarçados falam da votação secreta que preservou o mandado de Natan Donadon. Lembra dele? Aquele, né, que a gente sabe que continua deputado, apesar de comprovado a justiça ter julgado, né? Não estamos levantando falso aqui, não. Já foi julgado, tramitou, julgou, definiu, e quando chegou lá na casa do povo, porque lá é a casa do povo, não é a casa dos deputados, apesar deles lá habitarem, decidiram que ele continuaria, né, deputado
apesar de ter metido a mão no dinheiro público, de ter feito roubado. O povo fala de um jeito bonitinho, mas é roubo mesmo, né? E nessa charge, gente, segundo o autor dela, que você que está acompanhando aí pela TV Êxito está vendo agora, é uma resposta a deputados que classificam como bandidos manifestantes mascarados, mas escondem seus rostos em votações que deveriam ser públicas. Eu disse aqui, repito, que, ao meu ver, o maior culpado disso é o presidente daquela casa, porque ele tem poder, sim, de levantar a questão de votação ser aberta. Numa situação como essa, tem que botar a cara para bater. Escuta, é uma questão do povo, é o dinheiro do povo, já foi julgado. E aí nós tivemos essa situação. Começar com você, Wilson Pedroso, o que acha dessa charge? Mantenha aí, Raela, por favor, e Fernanda, no ar, que está sendo alvo de críticas, claro, de quem? São Deles, os famosos black deputados, né? É. Black deputados. É uma vergonha. Essa questão do voto ser transparente é uma matéria já vencida, porque vira e mexe essa questão, inclusive no mensalão, foi muito dito isso também, do voto secreto, é uma matéria vencida. A sociedade já se colocou contra. Os próprios deputados, quando vira e mexe, aparece essa questão do voto ser não ser transparente, porque o que a gente quer não é que o deputado não vote, mas que a gente saiba o que ele está votando. Se ele quer votar contra ou a favor, isso vai da consciência dele como eleito pela população de cada estado, seja da população de São Paulo, os deputados de São Paulo, e a gente tem o direito de saber como o nosso representante está votando. O problema é que isso vai ter uma discussão durante um mês, olha, vamos fazer voto transparente, olha, vamos fazer voto aberto. E cai no esquecimento de novo, e a gente vai lembrar novamente em outra oportunidade onde algum parlamentar cometeu algum desvio ético, para não falar desvio financeiro, mas algum desvio ético, e vai voltar de novo a discussão, olha, o voto tem que ser transparente. Tem que parar com isso, tem que acabar. O cara está preso. Cara, não é que o cara... Muitas vezes a gente fala assim, não, mas tem que dar o direito à defesa. Ele já teve o direito à defesa, já se defendeu e foi julgado pelo Superior Tribunal como culpado. E foi preso. Ficou foragido e foi preso. Então não tem mais o instituto não, mas ele tem o direito à defesa. Ele não foi julgado, porque muitas vezes gostam de falar isso. Não, isso é só uma denúncia. Ele ainda não foi culpado, tem que esperar todo o trâmite. Foi tramitado, foi culpado, foi julgado, teve direito a todos aqueles infinitos recursos que a justiça permite, porque são infinitos os recursos. Foi para a última instância do judiciário, que é o Superior Tribunal, e foi culpado. E agora os deputados não deveriam ter nem a votação deveria existir. Foi culpado, não é mais deputado, não representa o país. Ladrão não representa o país. Mas você já viu iguais se repelir, ô Cimino? Olha, iguais não se repelem. Eu comungo perfeitamente com o que o Wilson falou. Não tem como ser diferente. Mas eu acho que aí tem uma mensagem no subliminar. Nós temos aí a votação a ser votada, a cassação de outros políticos. Exatamente. Então, isso é uma mensagem, porque, veja, em números redondos, 56 se absteram de votar, 50 não compareceram e 50 sumiram. Então, nós tivemos aí uma baixa de 150 votos. Então, o primeiro passo, o que o Wilson comentou é pertinente bastante. Primeiro, tem que votar, voto aberto. O representante, porque ele não é dono do voto. O dono do voto do deputado federal e dos políticos todos é o povo. Né? Então, ele tem que mostrar para o povo, a quem recebeu o voto, o que ele está fazendo com o voto ganho, não é? Então ele não está lá para se esconder, não. Ele está lá para mostrar a cara, olha, fiz isso aqui, dá satisfação para o eleitor dele. Companheiro, eu fiz isso aqui porque você me delegou um poder e eu estou baseado no poder que você me deu, votei nesse fulano aqui, votei contra, votei a favor. Não importa. Ele tem que dar satisfação para o eleitor dele, para a massa eleitoral dele.
não é, mas depois eu vou ficar mal com A, B ou C. Não foi isso o que ele pediu no voto. Eu sou muito radical nesse ponto, porque eu acho assim, inclusive, quando a gente vota para um político, vereador, deputado, enfim, todos, a gente vota acreditando que ele vai fazer alguma coisa, legislar a favor do povo. Aí o fulano, por conveniência pessoal, aí acaba aceitando o convite de secretário, diretor de empresa e tudo mais, que eu acho que também não foi para isso que o fulano votou no político. Então, precisa, sim, clareza nas coisas. O que você comentou, Liliane, é muito pertinente também. O presidente da casa, pelo amor de Deus, ele tem sim que botar voto aberto, as coisas têm que ser claras. Depois da repercussão, Cimino, que houve, geral, aí ele veio e se manifestou, não, a partir de agora nós faremos... Mas é isso que eu falei, Liliane, mas é toda vez a mesma história. Toda vez eles fazem aquilo que a gente... faz essa porcaria lá e te colocam, não, agora vamos estudar, mas isso já não é a primeira vez. Agora, vereador Laércio, perderam, né, a oportunidade de ganhar a mídia, os holofotes, os pares lá que votaram a favor da cassação. Porque se eu fossem eles, na hora eu usaria a mídia. Na hora, escuta, cadê os meus pares aqui? Mas não, parece ter um conluio, parece ter um medo lá dentro, que as pessoas não se arvoram, né, da defesa do povo. Porque, como bem disse o Cimino, o voto do político, o peso que o político tem é representar o povo. E o povo já disse que veio. E vai tirar essa pataquada toda lá. Aliás, tem que ter publicação daqueles que se abstiveram, daqueles que não compareceram ao seu compromisso, para você lembrar e tirá-los mesmo. Liliane, por causa disso? Por causa disso. Porque eu disse e repito, os iguais se atraem, não se repelem. Seu comentário. Com certeza. Eu acredito, primeiro, acho que não tem nem o que discutir a questão da votação. É uma vergonha não ter sido declarada a perda de mandato, porque tem que passar pelo Congresso, sim, mas a expressão da Constituição é bem clara. O Congresso ele declara a perda do mandato que foi julgado quando um criminoso ele é considerado culpado e é preso. Então, cabe ao Congresso declarar, mas tem que declarar a perda do mandato, isso sem dúvida nenhuma. Tá? O Congresso perdeu uma grande oportunidade de criar uma agenda positiva e de mostrar que estava um pouco mais alinhado com a voz das ruas, um pouco mais alinhado com o que interessa à população brasileira. Agora, é importante isso que o Cimino falou, a gente verificar as entrelinhas do negócio, a gente vê os interesses preliminares. Primeiro, porque só às vésperas do julgamento do mensalão, do julgamento dos embargos, do mensalão que vai ser colocada a questão da prisão do Zé Dirceu, do João Paulo Cunha, do Marcos Valério, dos demais mensaleiros, porque só nesse momento o Supremo julgou o caso do Donadon. O caso do Donadon estava parado lá há 5 anos. Então, por que isso? A quem interessa isso? Interessa a uma parte da política, ao pessoal que é antipetista. Por outro lado, por que não declararam? Por que o Congresso não declarou a perda do mandato? Porque a base petista não quer criar um precedente que possa vir a favorecer João Paulo Cunha, que possa vir a favorecer toda essa turma aí que genuíno, toda essa turma aí que provavelmente será presa. Então é importante a gente não tem mais mandato, não é deputado, né? Não tem mais mandato, mas você viu que estão tentando de alguma forma protegê-lo de novo. Agora, o importante, Liliane, é a gente verificar e a gente quebrar as algemas, porque há vida política além do PT e do PSDB. E tudo isso que a gente está vendo aí são armações para um lado para o PSDB, para o outro lado para o PT, para o outro lado do PMDB. Vamos lembrar só uma situação que a imprensa não bateu. E é uma vergonha a omissão da imprensa nesse sentido. O PMDB só expulsou o Donadon depois que foi determinada a prisão dele. Ou seja, o Donadon só virou bandido depois que foi preso. Antes ele não era bandido? Não, mas eles então o PMDB não poderia ter tomado uma providência... Não, desculpa, mas aí depois do cara ter sido julgado. Mas é o que eu estou falando, é o discurso, não, é só acusação, não foi julgado. Mas ele já foi. Mas o cara já tinha sido julgado em primeira, segunda, estava em terceira instância, todo mundo sabia o que ia dar. Então, acho que falta pulso firme e falta para a gente, para a população, para a gente verificar que tudo, na realidade, é um grande interesse e que esse grande interesse tem servido somente aos dois grandes partidos, aqueles que orbitam em torno dele, PT e PSDB. E que nessa próxima eleição a gente tem que mudar essa situação e tem que mudar para mostrar que há vida na política além de PT, há vida na política além de PSDB. Eu deixei ele por último, porque eu sei que ele vai meter
Bateu, chicote. Meu querido Raul Jafé, o seu comentário. Olha, foi muito bem analisado por todos aqui, viu? Eles analisaram com precisão, porque as pessoas têm que entender o que acontece nas entrelinhas da coisa. É isso mesmo. Já prepararam a cama para futuras absolvições de mensaleiros. Provavelmente, eu até duvido que quando os mensaleiros forem julgados, ainda não estará continuando esse voto secreto, que é coisa de marginal. Isso é coisa de bandido. Porque, como falou muito bem o Cimino, o partido, o voto, o eleitor, é o dono do mandato do vereador, do deputado. O Laércio, que é nosso vereador, sabe muito bem disso. Ele tem que dar satisfação para os eleitores dele. Então, quando você se esconde através da marginalia, da máscara, que no caso é esse voto secreto, você está falando para o seu eleitor, olha, eu não vou te dizer para quem eu votei, eu estou quietinho. Quer dizer, além de tudo, é gente covarde, gente de baixa qualidade. Eu não sei se vocês assistiram o Fantástico de ontem. Teve uma cena, 3 deputados que apareceram, eles locavam carros em locadoras fantasmas. Pois é. Um deles entrevistado, você sabe o que ele falou para a reportagem? Do Fantástico, está lá no Fantástico. Olha, eu não sou inocente, não. Inocente só é Jesus Cristo. Não, eu não sou 100% honesto. É isso, Não é exatamente. inocente, é honesto. Isso, eu não isso. sou honesto. Honesto só Jesus Cristo. Quer dizer, um cara desses é um moleque, é um pilantra. Um sujeito falar um negócio desses, sabe? E tem que ir fundo em cima de um camarada desse, caçá-los pela ética. Já dá decoro parlamentar nisso, né? Parlamentar. Já dá decoro. Tem que caçar o fulano desse. Nós tivemos esse caso dos corintianos que foram presos lá em Oruro, na Bolívia. Aí soltaram, depois tantos meses, o cara na cadeia. 2 não foram pegos na confusão lá em Brasília. Um deles é vereador de uma cidade aqui em São Paulo. Foi pego dando cacetada em policial. A Câmara tem que caçar por falta de ética. Ele falou que ele estava tentando separar a mas briga. as imagens ali são claríssimas. Passam essas imagens e acabou. Quer dizer, até quando nós vamos permitir que pessoas que são eleitas para representar o povo faltem com a ética, com o decoro, com o respeito aos seus eleitores? Isso virou o quê? Por isso que está esse descrédito com relação à política. Então, bons políticos, bons deputados, bons senadores, bons vereadores, pagam por uns palhaços, uns criminosos que estão lá dentro. É só o que eu falo, essa gente tinha que estar na cadeia, todos eles. Gente, saiu algemado, que vergonha. Cadê a vergonha na cara? Ninguém tem mais vergonha na cara? Por que ele já não passou direto pela comissão de ética? Não precisa nem ter votação. Escuta. Já caça logo por decoro parlamentar, Você falta de pode decoro. e deve participar conosco, se estiver nos acompanhando aí de 12h a 1h, tá? O telefone do ouvinte é 11 5081 3782. 11 porque é São Paulo e o nosso programa é pela internet, claro, é Além Fronteiras. Qualquer lugar do mundo você assiste. Então, 11 5081 3782 é o telefone do ouvinte. Muito bem, eu não sei se você aprecia esse prato francês ou não, mas a venda de foie gras pode ser aqui proibida em São Paulo, segundo o projeto de lei do vereador Laércio Benco, que está ao nosso lado. Para sua produção, patos e gansos são forçados a ingerir grandes quantidades de comida para que seus fígados fiquem doentes e maiores que um fígado sadio. A partir deles, são preparados diversos pratos da cozinha francesa. Pratos caríssimos, diga-se de passagem. Vamos lá, vereador Laércio, o que o levou aí a motivar uma proposta de lei como essa? Olha, Liliane, eu quando fui candidato a vereador, já era um sonho que eu tinha há muito tempo, a eleição para vereança, eu tinha uma série de projetos que a gente queria apresentar para serem debatidos e, eventualmente, serem transformados em lei na cidade de São Paulo. Eu apresentei mais de 80 projetos já. Um deles que está causando muita repercussão é a questão do foie gras. Realmente eu não esperava que ele fosse um dos que repercutissem mais, mas está causando uma grande repercussão em toda a mídia. Isso me sensibilizou por uma questão. Eu sou descendente de húngaros, e uns 3 anos atrás fui passar as férias de julho na Hungria, e com uma amiga brasileira minha lá, que mora lá, me guiando, me levando para os lugares, e todos os dias eu almoçando em restaurantes e comendo o tal do foie gras, que eu adorei. A produção está botando codorna aí, atenção, produção. Isso não é ganso, isso é codorna. Eu achei uma delícia o foie gras. Eu achei uma delícia o foie gras.
Não, isso é o ganso? ganso pequenininho, é o filhote de ganso. Coitadinho, tá cara de codorna, olha a carinha dele. Não, é pato isso aí, não é? Tá de pato a ganso. Tem pato e ganso. Então, e aí eu comendo foie gras praticamente todo dia, que lá era muito barato, na Hungria. Lá é. E aí, até que a minha amiga chegou e falou, Lair, você sabe como que é produzido isso? Eu falei, não faço a menor ideia, só sei que é bom demais. Ai, coitadinho. Aí ela me indicou, me mostrou, me deu alguns links na internet, me deu algumas matérias, eu parei imediatamente de comer. E foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Por que a proibição em São Paulo? Obviamente, a nossa capacidade legislativa se limita à cidade de São Paulo, mas São Paulo, sem dúvida nenhuma, é a maior consumidora de foie gras no Brasil, que 90% dele é importado. Se nós pararmos de consumir aqui em São Paulo, com certeza é uma forma da gente incentivar que essa produção diminua. E além daí, muitas pessoas falam, mas isso não significa quase nada em termos de produção mundial. Não interessa, nós estaremos fazendo a nossa parte. Nós estaremos mostrando que a gastronomia francesa ela é maravilhosa. Isso que nós estamos vendo essa cena horrorosa. É uma coisa horrorosa. O bichinho é alimentado, ou seja, isso de 2 em 2 horas. Para vocês terem uma ideia... Enfiar um cano na garganta dele. Qualquer dor que a gente sinta dentro do nosso abdômen, ela é muito grande. Agora, o órgão que mais dói é o fígado, sem dúvida nenhuma. O fígado desses gansos, eles aumentam 10 vezes do tamanho natural. Imagina a dor que esse animal não sente durante toda a sua vida. Ele preso nessas pequenas jaulas, sendo alimentado de forma forçada de 2 em 2 horas. Então, acho que isso... Eu não sou vegetariano, não sou eco-histérico, não sou nada. Eu como minha picanha, como minha costelinha de porco, mas acho que algumas coisas nós devemos abrir mão. Agora, e essa há é uma outros delas. Animais também que são maltratados Pato também e na ganso. hora de morrer. Parece que há outras... Eu vi uma relação, mas não estou lembrando aqui. Parece Não, que há mas outras não há formas nada- de abate cruéis também. Mas não há nada tão radical, porque uma coisa é o abate cruel. E, assim, não há como você falar que é um abate sem ter um mínimo de crueldade. Você está matando o animal, você não mata o animal dando beijinho nele. Mas todos nós, eu pelo menos não faço demagogia, eu como carne e não pretendo abrir mão disso. Agora, esses animais aí, eles sofrem desde o nascimento. Você viu, você confundiu ele com codorna, não é a codorna, era o ganso Eu filhotinho. achei uma codorninha, coitadinho. Ele é alimentado de forma... Ele vive uma tortura durante toda a sua vida. Que mal. Se ele vive 6 meses, 7 meses, durante toda a vida não, a ele tortura é torturado. a cada 2 Laércio, horas já, eu- não só pelo alimento colocado, mas a forma brutal como é enfiado isso na garganta. Eu só queria dizer uma coisa para vocês. Eu hoje apoio, viu, velho? Parabéns. Eu apoio. Eu não Obrigado. sei se deveria se fazer lei por isso, não sei, mas eu mesmo já não como foie gras há muito tempo. Aliás, estou começando a não comer mais nem carne, porque eu já estou ficando essa maldade contra os animais. Eu estou naquela fase, né? Quanto mais conheço os humanos, mais amo os animais, né? Ô, Tô nessa Laércio, fase. eu queria Não, que e só você para complementar o esclarecesse- seguinte, Pois não, hoje, Raul. outro dia eu estava com insônia. Aí estava virando a televisão, aí estava passando uma tourada, que eu tenho um horror. No momento que eu virei, o touro enfiou o chifre no toureiro. E aí eu dormi tranquilo. Porque, desgraçado, maldade, farra do boi, que acontece muito em Santa Catarina e outras praças do Brasil. Temos que acabar com essa crueldade contra os animais. A gente recebe pela internet animais abandonados no meio da rua, cachorros que a gente cria em casa, você abandona o cachorro, o gato na rua. Outros que maltratam, passam fios arame farpado no animal. E as leis são brandas. E existem projetos lá em Brasília, deputados lutando para conseguir apenar com mais força esses casos. E há deputados que querem amaciar as penas de quem maltrata os animais. Esse assunto é muito grave. Por isso eu parabenizo o vereador por ter levantado esse problema. Obrigado. Tem que ser feito assim mesmo. Temos que parar com essa crueldade contra os animais. O ser humano é covarde. É o único animal da natureza que mata por prazer. Covarde. Fala, Semino. Então, eu queria que o Laércio esclarecesse um pouco isso. Proíbe-se a criação ou o serviço? Não, o consumo. Porque em São Paulo o não abate, se cria. né? Em São Não. Paulo não se cria. Não, se proíbe o consumo. O restaurante na cidade de São Paulo não vai poder fornecer qualquer prato à base de foie gras. Desde o patezinho de foie gras na entrada até o prato ali com foie gras terminado. E também as casas importadoras não poderão vender o foie gras enlatado que é importado para a gente comer em casa. Então, na cidade de São Paulo não se produz, a produção é zero de foie gras, se produz um pouco no Brasil, no Rio Grande do Sul, mas o nosso projeto ele visa proibir o consumo
não a produção, é o consumo de foie gras de qualquer forma. Quem quiser consumir depois da nossa lei aprovada vai ter que comer em outra cidade. Agora, a importação, no caso, isso, também. A importação, vou dizer, se eu... Porque eu não como no restaurante, mas vou lá, compro no supermercado e compro mas vai ser proibida a venda no supermercado e nas grandes importadoras também. Tá, então, eu não posso proibir a importação, porque a importadora ela pode trazer para vender em Guarulhos, por exemplo. Tá, ela não pode, então eu não tenho capacidade, eu tenho a forma correta é proibir a venda em São Paulo, em qualquer espécie, no prato, em lata, em qualquer forma, o foie gras. Ou seja, quem quiser comer vai ter que se servir nos restaurantes das cidades vizinhas ou comprar nos supermercados das cidades vizinhas. Sem dúvida nenhuma, mas já há cidades vizinhas que apresentaram o mesmo projeto de lei depois da repercussão, que essa é a vantagem da cidade de São Paulo, ela repercute muito. Então, vários vereadores já me ligaram pedindo autorização para apresentar o projeto. Vários, por exemplo, Louveira, o vereador já apresentou. Em várias outras cidades. Me dá que eu vou levar até para o prefeito de Itatiba para apresentar isso também lá. Muito bem, vamos ouvir o que eu conheço, eu vou levando. Do Wilson Pedroso Júnior. Eu já não como essas coisas muito exóticas, para mim não faz muita diferença. Também acho uma crueldade. O que acontece é o que também... para as pessoas entenderem o que acontece com o fígado do bicho, é a mesma coisa quando a gente vai fazer exame e dizem que a gente tem gordura no fígado e o fígado está maior. É a mesma coisa, eles acabam ingerindo muita gordura no fígado do animal para esse fígado crescer, muitas vezes, não sei se o termo correto é explodir, mas é mais ou menos isso. Ele toma dimensão, adoece. Muitos animais morrem antes de serem abatidos. O fígado dele é parecido com o fígado humano, né? Quando a gente come muita gordura, está muito de sobrepeso e tal, aí vai fazer exame lá, ultrassom, essas coisas, dá que o fígado está com uma camada de gordura e manda a gente parar de comer gordura e começar a andar, né? Então, mas é mais ou menos isso. Eu, assim, não proibindo minha cachaça, minha cerveja, o resto está tudo liberado. O senhor está proibido também, que se fosse por mim, o senhor estaria terminantemente proibido, porque o seu fígado também vai para o mesmo caminho do papo do ganso. Então, falando dor de fígado, meu fígado só dói depois daqueles uísque que eu tomo à noite. Olha, deixa eu contar para você que você pode e deve participar conosco e dar a sua opinião a respeito dos diversos assuntos. Primeiro, sobre o Donadon, né, que continua deputado, apesar de preso lá, fazendo... Será que ele está sentindo muita diferença dos companheiros lá na... Vamos lá. Com certeza, alguns são na mesma laia. Deveriam estar fazendo companhia a ele. Hoje não está aqui, mas está no jornal A Folha de São Paulo, que o centro penitenciário, lá, o CPP, lá onde recebe esse tipo de marginal, esse tipo de político, ou que seja o nome, eles estão reformando o local para melhor acolher as pessoas. Muito bem. E há uma notícia também que, em Bragança, o Ministério da Justiça está comprando um hotel desativado. Não sei se procede a notícia, mas que está comprando um hotel desativado para retrofitar e possivelmente abrigar os presos políticos. Muito bem, já nós vamos voltar e eu espero aí o seu comentário, né? Você que participa conosco através do telefone do ouvinte, meio-dia 11 5081 3782. É rapidinho, a gente volta. Com mais de 600 metros quadrados distribuídos em 4 estúdios, a TV Êxito atende às necessidades do mercado publicitário, institucional e corporativo. Produzimos vinhetas, programas para rádio, TV e web, campanhas políticas, videoaulas, coberturas de eventos com transmissão ao vivo. Em nossa estrutura, estúdios com cenários físicos e virtuais, equipe e equipamentos que atendem à exigência do cliente. tvexito.com.br, Rua Joaquim Távora, 1493. Gente, olha aí, os atos de vandalismo nas manifestações de junho fizeram com que a presidente Dilma Rousseff autorizasse segurança reforçada para o desfile de 7 de setembro em Brasília. Além dos já tradicionais detectores de metal, haverá revista de bolsas e mochilas. O objetivo é evitar que manifestantes portem bombas caseiras e coquetéis Molotov. Vamos lá, Simino, seu comentário. Tudo isso, será que precisaria? Eu acho que sim. O povo, infelizmente, uma parte, né, bem pequena, mas ainda existem, os arruaceiros. Todo mundo acha que deve opinar, eu sou da imprensa e acho isso mesmo.
se comunicar, protestar, fazer passeata se for o caso, mas dentro de uma ordem. O que não pode é vandalismo, depredação, enfim. Eu acho que está certo sim, porque, de qualquer maneira, a gente tem que respeitar a autoridade da nossa presidente. Ela foi eleita democraticamente, não foi nada imposto. Eu acho que tem que tomar cuidado sim, porque, infelizmente, nós temos aí os vândalos nos campos de futebol, nas ruas, nas avenidas, e eu acho que ela tem que tomar cuidado mesmo. Mas, inclusive, nós vamos ter manifestações no 7 de setembro, sábado que vem, em todo o Brasil. Todo o Brasil vai sair às ruas no 7 de setembro, pelo que a gente tem acompanhado pelas redes sociais. Eu acho o seguinte, o cidadão que vai para uma manifestação dessas, reivindicação justa da população, ele vai mascarado, ele já é mal intencionado. Não tenha dúvida. Então é a mesma coisa que o cara que vai votar secreto no Congresso. Ele já vai lá com má intenção. Ele já vai ali querendo fazer alguma coisa. É a tal história do voto secreto. Ele quer se esconder atrás da máscara. Então, esse elemento não pode estar do nosso lado, de quem for nas manifestações, ali. Ele vai fazer alguma. Na primeira folga, ele vai se juntar, vai pegar um pedaço de pau, vai arrebentar um orelhão e vai jogar, arremessar contra uma agência bancária, contra uma loja. A polícia tem que ser dura. E os governadores, os prefeitos, não tem que ter medo das consequências. Marginal é marginal. E eles estão ali, não sei sob que propósito, se tem propósitos políticos atrás disso, querendo impedir com seus atos de vandalismo que pessoas corretas como nós estejamos nas ruas. Ele quer o direito dele usurpar o nosso, porque ele está lá para fazer baderna. Nós estamos para protestar assuntos corretos, como o que nós estamos discutindo aqui. Não pode. Então, governo de São Paulo, prefeitura, não podemos permitir depredações. Elemento mascarado, toque para fora. Vai direto para a cana, vai ser revistado, tira a máscara dele, quer participar, participa pacificamente, com a cara limpa. Mas, Eliane, eu tenho 3 questões aqui. Uma é a informação que nós temos aqui. Se esse número de segurança o governo federal autorizou, aumentou, para proteger as pessoas que vão ao desfile de 7 de setembro, eu sou a favor. Se for para proteger os políticos das manifestações e afastar... Eu também sou contra. Porque fica assim, a segurança fica escondendo, né? Um cordão escondendo a população dos políticos para eles poderem desfilar, sair na foto, sair no jornal. Sou severamente contra. Quem não deve, não teme. O que falta falar aqui é se esse número de policiais ou segurança vai ser para a população. Se for para a população, eu sou a favor. Se for para defender políticos, sou contra. Principalmente o governo federal. Eu vou falar governo federal porque eles se dizem um governo popular. Governo popular não tem medo de manifestação e não tem medo de manifestantes. Muito bom. Não tem medo de manifestantes. Foi na época da crise lá, que todo mundo na rua, foi lá, presidente Dilma, fez um baita discurso, olha, entendi o que o povo falou, olha, vamos fazer o plebiscito, olha, vamos falar. Deu 15 dias, um mês, o Congresso libera o Donadon. Ninguém entendeu nada do que está acontecendo. Eles não entenderam o que a população quer. E uma outra coisa, aí eu faço uma crítica para a imprensa. Aproveitar o Raul, que falou muito bem sobre a questão dos vândalos mascarados. A imprensa está tratando esses marginais com máscaras como baderneiros. Eles não são baderneiros. São criminosos. São criminosos. É isso mesmo. São criminosos. Eles estão se organizando, estão treinando mais gente. Daqui a pouco a gente vai perder o controle, porque quando eles saem na rua e quebram e acabam saqueando o comércio, a imprensa trata eles como uma forma de baderneiros. E aí dá borrachada na cabeça, a imprensa vai em cima do governador do Cabral, vai em cima do governador Geraldo Alckmin. Está errado. Está errado. A Globo, a Folha, o Estado e a imprensa geral, quando esses manifestantes saírem na rua, se organizarem, tem que tratar eles como bandido, para a polícia poder também ter tranquilidade de trabalhar. Também tem essa leitura. Não, e sabemos quem são eles. Espera aqui. Eles estão a serviço de quem? É isso. A inteligência da polícia tem que funcionar nessa hora. Espera aí, vamos ver. Vocês estão vindo de onde? Quem são vocês? São contra nós todos, que queremos mudança. Eles querem outra coisa. Claro. Então, eu acho que falta um pouco de mais firmeza na imprensa e dar tranquilidade para os governantes trabalhar em cima desses bandidos. Porque eles são bandidos. Claro porque uma das normas deles, no estatuto deles, é contra as pessoas e contra o poder privado.
Tudo bem, a gente muitas vezes não gosta de banco, porque o banco acaba cobrando juros demais, mas está lá. Não pode misturar as tintas. Privado, não pode misturar as coisas. Não pode sair na rua quebrando as lojas, saqueando banca de jornal. Não, isso é roubo. Banca de jornal, isso é roubo. Banca de jornal hoje em dia já vive a míngua. Não vive mais como antigamente, está tendo que ampliar, vende um monte de coisa. Eles vão lá e saqueiam. Não, coitado do bandido. jornaleiro. Coitado, é verdade. Pequenos comerciantes. Agora, é importante lembrar o seguinte, nós temos manifestações e manifestações. Tivemos aquelas do movimento Passe Livre, que começaram com todas as demais, onde no começo foi muito bom, até foi em várias, e uma outra pessoa acabou usando uma máscara, alguma coisa, por conta do gás de pimenta, por conta das atitudes mais radicais da polícia. Agora, temos que... Depois, não. Tivemos vários grupos de bandidos infiltrados nas outras manifestações, e hoje nós temos aí manifestações parando a Paulista com 200 manifestantes, com 300 manifestantes, coisas que não são nada representativas e atrapalham a vida de milhões de pessoas. A Constituição Federal, ela garante a liberdade de expressão, vírgula, sendo vedado o anonimato. A partir do momento que você vai numa manifestação, você está exercendo um direito que lhe é garantido. A partir do momento que você põe uma máscara, você está se tornando um anônimo. Claro, o Cimino, se escreve uma matéria no jornal dele, ele se responsabiliza pelo teor da matéria. Ele pode escrever o que ele quiser no jornal dele. Ele pode me xingar, pode me elogiar, pode xingar o presidente, o governador, mas ele se responsabiliza por isso. Tá? Civil e criminalmente. Civil e criminalmente. Então, nós já temos isso claro. E, infelizmente, nós vemos muitos manifestantes radicais, eles saindo às ruas ligados a partidos que não têm votos. Ligados, muitas vezes você vê lá, bandeiras de partidos que não conseguem eleger absolutamente ninguém. Por quê? Nós não podemos negar que a democracia no Brasil, ela, a passos lentos, está avançando. As pessoas têm o direito de votar já há quase 30 anos. As pessoas têm o direito de fazer suas mudanças há quase 30 anos. Está demorando para ter essa mudança? Ela está acontecendo paulatinamente. Tivemos aí em 2010 a Marina Silva, que representava uma coisa nova, tendo 20% dos votos. Está lá um recado. Tivemos agora em 2012 o Celso Russomano e o Gabriel Chalita, que eram candidatos fora do eixo PT e PSDB, tendo juntos 42% dos votos. Mais votos do que o Serra e mais votos que o Haddad. Então nós temos aí um movimento, as pessoas se cansando e mostrando esse cansaço democraticamente. O que não podemos aceitar é pessoas querendo fazer mudança à força. E eu só queria te corrigir, Wilson, essa questão da segurança institucional, ela é sim importante. Vamos imaginar que um manifestante maluco desse, com um coquetel Molotov, mate a presidenta Dilma Rousseff, ou um manifestante mate o governador Geraldo Alckmin. Olha a crise institucional que gera. O Estado tem que garantir, sim, a integridade de seus governantes. Eu quero agradecer muito aqui a atitude da Polícia Militar, por exemplo, vereador, quando tentaram, os baderneiros tentaram invadir a Câmara Municipal de São Paulo, e se não fosse uma atitude firme da Polícia Militar, eles teriam invadido e quebrado tudo lá dentro. Patrimônio. Eles estavam muito mal intencionados. E poderiam ter matado, machucado, vereadores foram eleitos pelo povo. Eu estou lá, eu fui eleito. As pessoas estão lá, foram eleitas. Vereador. Então, essa segurança ela tem que ser garantida, sim, a segurança institucional. Eu sou gestor público há muitos anos, eu concordo com você. O que eu disse é que eu não concordo com aumentar o número de seguranças para justamente afastar as pessoas dos eleitos. O que eles fazem em segurança é justamente para fazer um biombo e afastar cada vez mais a população dos desfiles ou das comemorações municipais que estão no calendário do município ou do estado, justamente para que as pessoas fiquem cada vez mais distantes do que acontece e cada vez mais longe dos políticos. Eu acho que tem que aumentar a segurança justamente para isso, para dar segurança para as pessoas que vão assistir ao evento, inclusive os políticos. Não só para os políticos, não a fazer um cordão de isolamento cada vez mais, afastando essas pessoas com medo de cartazes. Porque não é só o medo de bomba. Não, tem medo que a hora que vai fazer discurso vai. Deixa vaiar. É manifestação. Direito, é manifestação. E uma manifestação, constitucionalmente, como o próprio vereador disse, é possível. O que eles querem é que não vazem na imprensa a vaia, não vazem os cartazes que as pessoas vão aumentar. Esse tipo de segurança eu sou contra.
Muito Agora, bem. proteger o governador, a presidente, os gestores Não, públicos... as eu instituições. concordo. Não, você tem que Eu preservar a acho. instituição. É que muitas vezes contratam segurança Foi- justamente para não escutar para as pessoas, e principalmente a imprensa, não vazar a vaia, não É vazar que, o é cartaz que na sua primeira reclamando. manifestação você não tinha deixado isso claro. Agora ficou claro isso. Muito bem, olha, o prédio que desabou em São Paulo na semana passada, deixando 10 mortos, tinha um pavimento a mais do que a planta entregue à prefeitura. A obra não tinha autorização e havia sido embargada em março. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de São Paulo, Sintracom, 9 em cada 10 obras na cidade, gente, estão irregulares. Fecha tudo, Wilson Pedroso. Isso é um problema, né? Primeiro, a gente tem um grave problema de burocracia no município, ou que seja no estado, porque não é só aqui que acontecem as coisas. Aquela boate Wilson, Kiss, bota a mão para dentro, que sua mão está Boate saindo Kiss. lá do cenário. A Boate Kiss foi um exemplo também de foi aprovado, não foi aprovado, entraram na justiça, conseguiram eliminar na justiça para fazer a boate funcionar. Aqui funciona das mesmas formas. Quando eu fui subprefeito na Vila Prudente, no primeiro mês, estavam fazendo uma reforma num grande supermercado. Um grande supermercado, um hipermercado, uma grande rede. Cedeu o primeiro andar do estacionamento nessa obra. Graças a Deus, não teve nenhuma vítima. Mas o que eu recebi de ligação e de terceiros pedindo, porque aí eu fui lá e embarguei. Pô, eu, um mês, 30 anos de idade, nas costas, vou liberar essa obra, eu não sou louco. Mas o que eu recebi de ligação de gente pedindo para desembargar, que eles iam arrumar, eles vão arrumar, eles vão mandar o engenheiro. Eu fui firme, liguei na época ao prefeito Kassab, expliquei a situação, falei, prefeito, não vou liberar, não tem como. Eu fui pessoalmente na obra. Aqui não tem condições de ter um supermercado que suporte a quantidade de pessoas que circulam dentro. O prefeito Kassab, a sua decisão está correta. Vá até onde a lei nos permita. E eu fui até o fim, só liberei a obra quando me provaram que colocaram umas estacas de ferro e tal, e que aquilo era suportável para a quantidade de pessoas. Mas tem isso, tem pressão. Aí o cara, a gente não dá autorização, ele vai na justiça, consegue liberação na justiça. Tem que mudar. A burocracia nesse tipo de serviço tem que mudar. Aí pega, eu vi a engenheira na TV, a engenheira. Você vê, a engenheira é uma coitada, aquela engenheira que estava na TV lá, ela nem sabe o que ela assinou. Levaram o projeto dela para ela lá, pagaram para ela, assina para nós aqui, dá tanto aí, assina e libera isso para nós aí que eu preciso entregar na prefeitura. Ela nem sabia o que estava acontecendo, não sabia nem que a obra já tinha sido embargada, não sabia nada. Mas culpa, principalmente, burocracia. Aí falam mas tem rolo dentro das... Tem rolo porque existe uma dificuldade imensa de aprovar qualquer coisa nesse município. Quando tem dificuldade, se vem de facilidade. Em que ano que você foi subprefeito, Wilson? Na gestão Kassab, nos 2 primeiros anos da gestão Kassab. Quantos engenheiros tinham na subprefeitura? Tinham diversos, mas não o suficiente. E agentes gestores? Tinham bastante. Quantos, mais ou menos? Uns 5. Isso é pouco, né? Você sabe o que acontece? O grande verdade é o seguinte, o sujeito vai para fazer a vistoria, ou vai fazer, ele não vai lá para dizer, olha, você está errado. Olha, você precisa reforçar mais. Ele vai para querer tomar dinheiro do sujeito. E esse é o grande problema. Mas é isso que eu estou te falando, porque existem as dificuldades. Se tivesse de uma forma registrada num sistema informatizado, registrado, sabia quem assinou, quem autorizou. Exato. Tem processo que some. Exatamente. Tem processo que some. Por quê? Não está informatizado. Se tivesse informatizado, ia saber quem foi a última pessoa que retirou o processo. Olha, falham todo mundo. Falha até os controladores, no caso, os órgãos do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Falham também, permite engenheiros fracos. Às vezes você vai fazer uma denúncia, o CREA não toma providência. Pelo menos alguns anos atrás eu fiz uma denúncia contra o engenheiro, não sei atualmente, na atual gestão. Não tomaram nenhuma condição. No caso do Kassab, o Kassab ele mandava botar aqueles blocos de concreto nos lugares interditados. O prefeito Haddad disse que isso não é possível se fazer, porque não sei o quê. Pela lei. É verdade, porque a lei não permite que você faça isso. Quer dizer, você é obrigado a fazer pela justiça para poder embargar uma obra, e sabe-se lá quanto tempo demora. Então, é difícil, no caso, o subprefeito, tomar uma providência. Como falou, nem sempre as plantas estão de acordo. Às vezes você tem plantas na prefeitura, né, Wilson? Você sabe bem disso, mas não tem a planta de fundações. Quer dizer, não adianta eu construir a parte de cima se você não tem a fundação embaixo. O problema, Raul, é também o pedagógico, né? A pessoa precisa ampliar o seu espaço. A burocracia, como disse o Wilson, também, não, isso é claro. sabe também tudo sobre isso.
E não é à toa que a gente acabou fazendo uma parceria muito boa lá na Vila Prudente, por ele ser um excelente gestor. E não é porque está aqui, isso já está declinado no Jornal da Zona Leste várias vezes, pela competência dele. Então, o que acontece? Fulano precisa ampliar o espaço, tem condições, mas a burocracia é tão grande. Verdade. Aí você tem que pagar uma taxinha não sei onde. Verdade, Aí você tem que pagar não sei o que, não sei onde. Aí não é aqui, mas mandaram aqui. Não, isso aqui é lá no Anhangabaú. Aí vai no Anhangabaú, não é no viaduto Maria Paula. Aí vai não é aqui, é lá na Conchinchina. Aí o cara sabe o que ele faz? Vou fazer e pronto. Não, e outra, às vezes pega isso. aqueles despachantes especializados nas aprovações, aí já vem o tal negócio, tal para quebrar o galho, porque aparece tanta coisa que o cara tem que fazer. Esse que fala, é claríssimo, a burocracia. E quem vai olhar não vai falar, olha, tá errado aqui, faça isso aqui, faz isso aqui. Não, já vai para atacar o sujeito. E o importante, Raul, o Wilson acabou de falar aqui, a subprefeitura Vila Prudente Sapopemba, que hoje foi desmembrado, mas na época abrangia Sapopemba também, tinha 5 engenheiros. Mas ainda não está funcionando o Sapopemba, viu, ainda vereador? não, mas pelo menos já se avançou nesse. Vai funcionar. Já foi aprovada a lei. 5 engenheiros para o mundo. 5 engenheiros para o mundo. Tem poucos agentes 250 mil gestores. eleitores naquela região. O importante é deixar claro o seguinte: na gestão Serra Kassab, as subprefeituras elas foram desmontadas. Foram absolutamente desmontadas. Tá? A gestão Marta Suplicy não deixou lá essas coisas. Tá, deixou muito a desejar a questão das subprefeituras, mas conseguiram desmontar o pouco que já existia. Hoje, não tem orçamento nas subprefeituras. O subprefeito ele não tem dinheiro para absolutamente nada. Durante os 8 anos da gestão Serra Kassab foi diminuindo ano a ano os orçamentos das subprefeituras. Não houve um concurso para agente vistor e para engenheiro. E para você aprovar uma planta na subprefeitura, só um engenheiro pode assinar, um engenheiro de carreira da prefeitura. Para você multar uma obra irregular, só um agente vistor pode fazer isso. E como que a gente faz isso se não se contrata novos funcionários? A cidade está crescendo e o número de engenheiros concursados, o número de agentes gestores concursados está diminuindo. E as subprefeituras foram sucateadas. Então, qual será que é o grande interesse? Será que não é sucatear para permitir que essas coisas aconteçam? Hoje, na Câmara Municipal, nós aprovamos um projeto de lei, da semana retrasada, de autoria do vereador Ricardo Nunes, mas que nós apoiamos integralmente, que desvincula a questão do habite e a questão da licença de funcionamento. Isso, se for sancionado pelo prefeito Haddad, vai diminuir em muito a corrupção, porque vai facilitar muito a liberação de alvarás de funcionamentos na cidade de São Paulo. Mas isso não basta. A Câmara Municipal fez o seu papel. Agora o prefeito Fernando Haddad ele tem que fazer o que os antecessores dele não fizeram. Não tiveram coragem ou tiveram a má intenção para não fazer, que é sucatear o funcionalismo público na cidade de São Paulo, principalmente na questão de agentes vistores e engenheiros de carreira. Se não contratarmos engenheiros, se não contratarmos agentes vistores, nós vamos continuar aqui daqui a um ano falar de novo sobre desabamento, vamos continuar falando de corrupção, vamos continuar falando de tudo. Porque, infelizmente, são muito pequenos, é muito pequena a quantidade de pessoas, e essas pessoas têm um grupo lá que está encastelada no poder há muito tempo, que são muito mal intencionadas, e não saem de lá exatamente por isso. E o resto que é bem intencionado saiu, se aposentou, e não entra gente nova. Precisamos oxigenar o quadro de engenheiros, precisamos oxigenar o quadro de agentes gestores, trazer gente nova. Senão, são várias outras tragédias anunciadas aí. Muito bem, hora e vez do ouvinte, participa aqui conosco a Vânia, lá de Sapopemba, para o vereador Laércio. Parabéns pela iniciativa. O senhor está de parabéns por esse projeto, que, ao meu ver, é uma tortura com esses animais. É inadmissível, nada justifica massacrar uma vida animal em nome de um capricho ou de um sabor, né? O Benedito Gomes, de Perdizes, em relação a esse deputado presidiário, é uma vergonha mesmo esse bando de cobras peçonhentas, além de roubarem, fazerem isso com o povo. Alguém viu a matéria do Fantástico que mostrou que as empresas onde os deputados supostamente alugam seus carros praticamente não existem? Falei isso. Foi o que eu disse o Jafé, né? É tanto absurdo que cada dia mais eu desanimo com essa política brasileira. Discordo. Aí que está na vez da gente pegar e tomar nas nossas mãos o nosso direito. E os bons pagam pelos maus, né? Eu não abro mão do meu voto e de fazer campanha para quem eu acredito. E você deve fazer o mesmo aí, onde quer que você esteja. Porque tem gente boa, eu sou honesta. Você é honesto? Você olha em frente ao espelho, você se reconhece como honesto? Então tem muita gente como nós. Então vamos junto. Tem uma campanha aí pelas redes sociais de que voto nulo, não voto em ninguém, pataquada. Tem Se a gente votar nulo, vamos eleger um monte de Donadon. Tem que limpar. Porque o Donadon sempre vai ter os votos dele. Vamos limpar
Pá! E a varredura acontece por nós. Vamos usar nosso direito. A Eva, do Tatuapé, Raul Jafé, como jornalista brilhante que é, como está vendo a questão desses deputados marginais, que, ao meu ver, são marginais mesmo, fazem parte de quadrilha, que usam terno e gravata, mas não comparecem à votação, estão no mesmo time, né, do Donadon? É isso, querida Eva, um grande abraço, obrigado pelo seu carinho. É lógico, esse cara, mas você vê os bandidos que tem lá dentro, tem cara que é bandido e comprometem os bons deputados. Não, bandido e assume que são, né? Não, o outro não. Alguns têm ainda essa O coragem. cara falar na televisão, inocente só Jesus Cristo. Eu não sou, como é que foi? Inocente não, É que eu esqueci. Honesto. Honesto só Jesus Cristo. Ai, eu meu não sou pai. totalmente honesto. Meu Deus! Era para motivo ser caçado. Mas é pra você mandar o cara embora a É isso pontapé mesmo. do Congresso, meu É isso Deus do mesmo. céu. Porque o que acontece? Ele acaba jogando todos na vala comum. É isso mesmo. Nós aqui, Liliane, conhecemos tantos bons deputados que já Sim, frequentaram essa mesa. sim. São pessoas que estão lá em Brasília, bons vereadores, gente que está lutando, Por nós. enquanto ao mesmo tempo tem um monte de bandido do lado. Roubando. O que nós temos que fazer É é isso depurar esses bandidos, colocá-los na cadeia. É isso Agora, se nem criminoso, aqui o cara mata a pessoa, criança, garoto assassino que trucida alguém, não vai pra cadeia. É. Então, inclusive, Raul, é importante, Liliane, as pessoas saberem quem votou. Pode ter certeza, a maioria não sabe em quem votou Então, na não última. cobra. minha E não proposta. cobra também. Vereador, Não adianta eu criticar o Laércio e não lembra em cobrar dele. Não vereador, lembra em quem fica aqui um votou, pedido. vai cobrar quem? Fica aqui um pedido. Liliane Ventura está pedindo. Faça, por favor, valer uma lei, né, passando lá pelos seus pares, de criar carteira vacinação contra mal político. Você vota, não tem nada desse negócio de voto secreto, não, gente. Você vota e sai lá no painel lá, pum, o voto que você deu e você sai com a carteira em quem você votou para deputado, vereador, porque a pessoa esquece. Nós que estamos no dia a dia, lidando com o poder público, com representantes públicos, a gente sabe quem faz o quê. Mas para aquele cidadão que não tem na sua vida o dia a dia, a política, né, com os representantes políticos, fica difícil. Fica eu mesmo. tenho esse tem hábito. tem que ter a carteira de vacinar, não tem que ter o título de eleitor, nada disso. O título de eleitor vai ser a carteira de vacinação contra os maus políticos. Vai lá, assina e diz aqui, ó, tá aqui, votou em cá, votei nesse, leva lá que você vai saber se você vai reelegê-lo. Porque se você votou e o camarada não fez nada, você lembrou, isso aqui não fez nada não, isso aqui tá fora. Eu tenho por hábito, há 20 isso? anos, eu anoto a minha colinha, faço a minha colinha Aí. para votar e guardo junto com o meu título de eleitor. Isso. O protocolo da eleição e vou cobrando, vou vendo como é que ele está e tal. Se ele foi aquilo que eu imaginava, ele vai receber meu voto novamente. E por que tem que ser secreto? E por que tem que ser secreto? Porque não há de vender o voto, o camarada vende secreto ou não? É uma grande Ué, demagogia isso. Por que tem que ser Infelizmente, secreto? Vai lá, bota lá, plim, fulano de tal, sim, fulano de tal. E vai fazendo, E todo pra mundo apregou, ver. todo mundo apregou mas que eu tem sou democracia. otimista. Que democracia é essa que tem voto secreto? E olha Isso é o absurdo, democracia? tem um deputado, acho que é do PSDB, foi líder do PSDB, acho que um ano atrás, acho que o nome dele é Bruno, ele é lá de Pernambuco. Ele filmou ele votando a favor da cassação do mandato do deputado. Ele vai ser julgado pela mesa. É Contra o decoro parlamentar. É capaz de absurdo. ser, esse sim, capaz de mandar ele Capaz embora. dele Ela ser caçado. fez uma justificativa para os eleitores dele, que estava votando. Tá lá, estão querendo caçar ele, não, mas estão querendo Ademoestá-lo, ou fazer qualquer Uni-lo. coisa. Ele exerceu o direito dele. Contra ele, justamente verdade. para ele justificar os eleitores como Ele fez o que todos votou. deveriam fazer, porque isso se o aí. povo tem o direito de se É manifestar, o deputado tem a obrigação de se É manifestar. isso mesmo. Ele fez o que é uma Não, obrigação e outra dele. coisa também, esse negócio de voto. Eu voto com a minha bancada. Peraí, se eu não concordo com a minha Também bancada, não. eu não voto com a minha É bancada. isso aí. Pô. É isso aí. Ah, não, mas tem que fazer, senão você não vai ter os outros benefícios, suas emendas não vão ser aprovadas. Tá bom, eu vou embora, mas falo pro povo, olha, eu sou contra. A bancada mandou votar e eu não quis votar porque eu sou contra. É e isso tem mesmo. vereador que já fez isso, deputado eu já vi. Eu fazer já vi. isso, não voto com a minha bancada. Tá errado, não concordo, não voto. Agora, só para a gente ficar um pouquinho mais otimista, o momento é de renovação. Na Câmara Municipal de São Paulo, nessa eleição de 2012, houve uma renovação de 42%.
É um número alto. E tenho certeza agora que nas eleições... Achei pouco. Trabalhei naquela casa e vi, sei quem trabalha mas... lá. Eu vi quem achei pouco. Todo mundo, 40%. Não, tinha que ser 60%. Em 2008 tem gente lá foi que 28%. não trabalha. Tem gente que não trabalha. Eram pessoas que estavam com a caneta na mão. Eram 18 ex-secretários, ex-pessoas que tinham condições de se eleger. Então Essa renovação é complicada. Mais de 18 mil votos. Se contar todos os votos que contaram para ele que ele recebeu o tal voto... 300 mil votos. 300 mil votos. Que falaram então depois que eu me elegi, falaram que do voto secreto. 300 mil votos. E o fulano que falou para ele que votou nele, falou para o PSDB, falou para o PT, para candidatos. Não vou falar nomes para não tendenciar o raciocínio. Então, assim, o voto secreto para a população também tem este detalhe, né? Que a pessoa mente também para todos os políticos. Votei no senhor. Barganha também. Barganha também. E o que a Liliane falou, só parabenizando, Liliane, você está indo contra uma grande demagogia, e o grande mal do Brasil não é a corrupção, é a demagogia. Tá? Porque essa questão do voto secreto, ela só porque quem vende o voto de forma secreta. Situação. E o mal político ele tem como aferir se a pessoa votou ou não através da zona, a urna de sessão. Então, acho que é uma bandeira que tem sim. Porque se o povo exige que os deputados votem aberto e está correto, o voto da população também tem que ser aberto. Vou mostrar a cara, não quero mais fulano, não vou votar mais, não, a minha região não quer mais cicrano. Nós temos esse direito e vamos fazer valer. E prostituta, quem vende voto, está na mesma situação. Não, prostituta é melhorzinha, que vende o que é dela, né? Quem vende voto, vende o que é nosso. Então, você presta atenção no que eu estou te falando. Vamos ficar mais ainda, né? Ela tem ética de falar que ela é prostituta. É isso mesmo. A Márcia da Saúde, Wilson, por que é tão difícil para a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovar uma CPI para investigar os possíveis faturamentos no metrô e nos trens, hein? Inclusive solicitando que o governo do estado divulgue as planilhas. Tem lá um pedido de CPI, não foi aprovado porque tem porque o governador Geraldo Alckmin não deixa. Tem uma enormidade de CPIs já em funcionamento da casa e está previsto Trabalha mais. Uma quantidade de 5, 6 CPIs por temporada, por cada vez, e estão aguardando na fila. Eu acho que isso faz parte do trâmite interno da Assembleia. Não acredito que tenha alguma coisa do governador Geraldo Alckmin nessa situação. Eu acho que é uma discussão interna entre os líderes dos partidos na Assembleia Legislativa. Tira o número de CPIs que já existe, é assim também na Câmara, você tem uma quantidade só de CPIs. Na Câmara nós abrimos uma exceção e iniciamos a CPI dos transportes. É isso, então, falta coragem para o Geraldo Alckmin liberar a bancada. Eu acho que isso aí, colocar que o Geraldo Alckmin é o culpado é diminuir o poder e a responsabilidade dos nossos deputados. Eu acho que os deputados têm consciência e foram eleitos para tomar as decisões sem precisar de orientação do governador. Por isso que eu acho difícil que o governador tenha dado alguma orientação para que não se criasse a CPI, porque ele está indo justamente ao contrário dessa visão que está sendo colocada. Ele abriu os papéis do que está sendo discutido no metrô, criou uma força-tarefa com a sociedade civil para que tenha acesso a todos os documentos e que encaminhe o que acha de errado ou não, com a OAB, com outras entidades de transparência, abriu a própria Corregedoria do Estado, foi noticiado até no final de semana, já escutou as pessoas que supostamente estão envolvidas e que foram citadas no processo que está junto lá em Brasília. Acho que o governador está transparente. Deixa eu caminhar para o campo final. O Eliseu de Carapicuíba manifesta aqui, uma vergonha essa história do deputado presidiário do Nadon, onde está a ficha limpa. E o José Genuíno, o que aconteceu com ele, hein? Quase impossível encontrar o deputado honesto hoje. Está difícil, hein, Liliane? Um beijo a todos vocês, abraço na mesa. O Ângelos Cortiz, de Cambuci. Essa história do deputado presidiário é realmente uma inovação vergonhosa para o nosso país. Que vergonha, hein? Falta de respeito ao povo brasileiro. É asqueroso saber este fato. O Jassanã diz, o vereador Laércio, comece também pela Câmara, hein? Quantos assessores de gabinete existem para cada vereador? Precisa disso tudo? Vamos trabalhar, diz ele. Olha, numa cidade como São Paulo, você tem uma enormidade de demandas, você tem uma quantidade de pessoas que nos procuram de forma muito grande. Então, eu sugiro que o ouvinte aí que questionou isso, que vá visitar os gabinetes dos vereadores, porque existem gabinetes de vereadores com 2 funcionários ali. Existem gabinetes de vereadores como o meu que estão lá com todos os funcionários trabalhando. Se você quiser lá no nosso gabinete, eu lhe passo a relação dos funcionários, o que cada um está fazendo, e a maioria trabalhando lá no gabinete, porque o trabalho
é muito grande. Então, uma coisa é a necessidade de funcionar se realmente é necessário. Você precisa, numa cidade como São Paulo, ter uma assessoria de imprensa, você precisa ter uma assessoria jurídica, muita coisa. Mas eu convido você ao nosso gabinete. Muito bom. Qual é o número do seu gabinete lá? Sala 709, sétimo andar. Muito bom. Lili, olha, a gente fica por aqui, né, agradecendo a presença do meu querido Raul Jafé, Wilson Pedroso, Antônio Carlos Simini, Laércio Benco, nosso vereador. Lembrando que Gente que Fala tem a direção-geral de jornalista Fausto Camunha, diretor de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão e Pedro Schiavon, som Cléo Rodrigues, na técnica Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Felipe Batista, Renato Borges, Douglas Dantas e Beneveneu. Um beijo a todos e até um próximo programa. Vamos juntar